Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Educação. E no vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês o uso do hífen. Nesse primeiro vídeo, eu venho trazendo em quais casos empregamos o hífen. No próximo vídeo, eu venho trazendo para vocês em quais casos não empregamos o hífen. E também, posteriormente, eu vou fazer um vídeo só sobre resolução de questões. Resolução de questões sobre o uso do hífen. Então, se você vai fazer o Enem, se você é concurseiro, então você não pode perder esse vídeo. Eu sempre falo que são nos exemplos que retiramos as nossas dúvidas. E também são resolvendo questões que retiramos as nossas dúvidas. Sem mais delongas, vamos lá e vamos iniciar. Bom, o hífen ele é usado nas separações silábicas, isso todo mundo já sabe. Mas o hífen ele é frequentemente empregado para unir palavras compostas, prefixos e formas verbais. Em muitos casos, quando o hífen ele une vocábulos, ele servirá como um sinal de conotatividade, que indicará que os elementos que estão unidos pelo hífen não estão empregados em seus sentidos originais, pois passaram a compor um novo conceito, uma nova ideia. Por exemplo, vamos ver os exemplos. Mesa redonda sem o hífen é uma mesa em formato circular. Mesa redonda com o hífen é uma reunião, um debate, uma discussão. Casca grossa sem o hífen é uma casca espessa, grossa. Casca grossa com o hífen é ignorante, bruto, grosso. Criado mudo sem o hífen é o empregado que não fala. Mas criado mudo com o hífen é o móvel de cabeceira. Ferro velho sem o hífen é uma peça de ferro antiga. Mas ferro velho com o hífen é um estabelecimento que vende coisas velhas. Pão duro sem o hífen é um pão endurecido, velho. Mas o pão duro com o hífen é um sovina, um pirangueiro. Calça curta sem o hífen é uma calça de pequena extensão. Calça curta com o hífen é dominado, inexperiente. Bom, empregamos o hífen nos vocábulos compostos formados por substantivo, substantivo mais substantivo, sendo que o segundo substantivo indica o quê? Uma forma, uma finalidade ou tipo. Por exemplo, decreto-lei, homem-robô, ideia-mãe, homem-chave. Empregamos o hífen também em substantivos compostos, que são palavras compostas por justaposição, que não contêm formas de ligação, quando perdem a sua significação individual e passaram a construir uma unidade semântica, passando a compor assim um conceito único, como por exemplo, médico cirurgião, tenente-coronel, arco-íris, caneta tinteiro, saia-calça, primeiro-ministro, conta-gotas, norte-americano, guarda-chuva. Empregamos o hífen também nos topônimos compostos iniciados pelos adjetivos grã e grão, ou por forma verbal, ou cujos elementos estejam ligados por artigo. Por exemplo, Grã-Bretanha, Grão-Pará, Abre-Campo, Entre os Rios, Trás-os-Montes, Trinca-Fortes, Baía de Todos os Santos, Passa Quatro. No entanto, outros topônimos compostos, eles escrevem-se com os elementos separados sem o hífen. Por exemplo, América do Sul, Belo Horizonte, Cabo Verde. Já o topônimo Guiné-Bissau, ela é uma exceção consagrada pelo uso, certo?
Bom, empregamos o hífen nas palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológicas, estejam ou não ligadas por preposição ou qualquer outro elemento. Por exemplo, couve-flor, erva doce, feijão verde, bem-te-vi, andorinha do mar, cobra d'água, também bem-me-quer, a planta, erva do chá, andorinha grande, formiga branca. Mas, atenção, não usamos o hífen quando os compostos que designam espécies botânicas e zoológicas são empregados fora de seu sentido original. Observem bem a diferença do sentido. Bico de papagaio com o hífen é uma espécie de planta ornamental. Já o bico de papagaio sem o hífen é uma deformação nas vértebras. Bom, empregamos o hífen nos compostos com os advérbios bem e mal, quando estes formarem com o elemento que segue uma unidade sintagmática e semântica, e tal elemento começar por vogal ou H. Por exemplo, bem-aventurado, bem-humorado, bem-estar, mal-assombrado. E em muitos compostos, o advérbio bem aparece aglutinado com o segundo elemento que este tenha ou não vida à parte. Por exemplo, benfeitor, bem-querença, benfazejo. Bom, já outros vocábulos, o advérbio bem, ele pode não se aglutinar com palavras começadas por consoante. Por exemplo, bem-nascido, bem-visto, bem-criado. Bom, empregamos o hífen com o elemento mal antes de vogal H ou L. Por exemplo, mal acabado, mal-estar, mal-humorado, mal limpo. Bom, mas atenção, porque é importante não confundir. Quando o vocábulo não começar por vogal, nem começar por H, não haverá hífen com o advérbio mal. Por exemplo, malformação, mau cheiro, mal cozido, mal criado. Mas, no entanto, escreveremos mal educado com hífen, mal encarado com hífen, mal avisado com hífen, mal afortunado com hífen. Bom, empregamos o hífen nos compostos com os elementos além, aquém, recém e sem. Por exemplo, recém-nascido, aquém-mar, sem número, além-mar, sem vergonha, aquém fronteiras. Empregamos o hífen nas formações com prefixos ou falsos prefixos, nas formações em que o segundo elemento começa por H, não importando o prefixo. Se o segundo elemento começar por H, deve-se empregar o hífen. Por exemplo, pré-história, semi-hospitalar, extra-humano, anti-herói, super-homem. Bom, empregamos o hífen sempre que o prefixo terminar com a mesma letra com que se inicia a outra palavra. Por exemplo, micro-ondas, anti-inflamatório, contra-almirante, arqui-inimigo, anti-inflacionário, subbibliotecário também é um exemplo, micro-organismo, auto-ônibus, semi-interno. Mas é importante lembrar que essa regra não se aplica ao prefixo re. Por isso escreveremos sem o hífen os vocábulos reencarnação, reenvio, restabelecer. Empregamos o hífen com os prefixos circum e pan, quando a palavra seguinte começar por H, M, N ou vogal. Por exemplo, circummeridiano, circunnavegação, circunoral, pan-americano, pan-mágico também, circunescolar, também é exemplo. Empregamos o hífen nas formações com prefixos hiper, super, inter, quando a palavra seguinte começar por H ou R. Por exemplo,
hiperrequintado, superrealismo, interrelacionado, superresistente, hiperrugoso, interrenal, hiperraivoso. Empregamos o hífen com os prefixos eis, no sentido de estado anterior, sota, soto, vice, viço, diante de qualquer palavra. Por exemplo, ex-namorado, sota, soberania, soto, mestre, vice-reitor, viso-rei, ex-diretor, vice-presidente. Empregamos o hífen com os prefixos pós, pré, pró, tônicos e com significados próprios diante de qualquer palavra. Por exemplo, pós-graduação, pró-democracia, pré-vestibular, pré-escolar, pré-datado. Empregamos o hífen com o prefixo sub sempre que a palavra seguinte começar por B, H ou R. Subbloco, sub-região, subbase, subrepartição, sub-humano, sub-rogar, subhepático, também são exemplos. Mas atenção, que as formas escritas sub-humano e subhepático, sem um hífen e sem um H, elas também são aceitas, certo? Por exemplo, perdão, gente, avancei aqui. Bom, que as formas escritas sub-humano e subhepático, sem um hífen e sem um H também são aceitas. E em caso de não se iniciar por B, H ou R, não usaremos o hífen, certo? Por exemplo, subclasse, sublocatário, subepiderme. Bom, empregamos o hífen nas formações por sufixação, quando os vocábulos terminados por sufixos de origem tupi-guarani, que representam formas adjetivas tais como açu, guaçu e mirim, se o primeiro elemento acabar com a vogal acentuada graficamente ou por tônica nasal. Por exemplo, andá-açu, cajá-mirim, sabiá-guaçu, certo? Arrumã-mirim, capinha-sul, também são exemplos. Empregamos o hífen também para ligar pronomes oblíquos átonos a verbos e a palavra eis. Por exemplo, deixam, obedecer-lhe, chamar-se-á, ei-lo. Empregamos o hífen também em compostos nos quais o primeiro elemento ele é um numeral. Primeira dama, segundo tenente, primeiro ministro, segunda-feira. Empregamos em compostos homogêneos, contendo dois adjetivos, dois verbos ou elementos repetidos. Técnico científico, corre-corre, luso brasileiro, reco-reco, quebra-quebra, blá-blá-blá. Empregamos o hífen nos compostos entre cujos elementos ao emprego do apóstrofo, por exemplo, gota d'água, pé d'água. Empregamos nas palavras compostas, derivadas de topônimos, que são nomes próprios de lugares, com ou sem elementos de ligação. Belo Horizonte, Porto Alegrense, Sul-Africano, Mato Grossense do Sul, Rio Grandense do Norte. Empregamos o hífen e não o travessão entre elementos que formam não a palavra, mas um encadeamento vocabular. Por exemplo, a divisa liberdade, igualdade, fraternidade. A ponte Rio-Niterói. A ligação Angola-Moçambique. A relação professor-aluno. Bom, empregamos o hífen também em locuções consagradas. Por exemplo, água de colônia, mais que perfeito, a queima-roupa, arco da velha, pé de meia, cor de rosa. Empregamos com os prefixos ante, contra, entre, extra, infra, intra, sobre, supra, ultra, quando a palavra seguinte ela começar por H ou por uma vogal idêntica que termina o prefixo. Anti-higiênico, contra-hospitalar, extra-humano, sobre-humano, com vogal idêntica. Anti-inflamatório, contra-ataque, infra-axilar, ultra-aquecido. Empregamos o hífen com os prefixos ab, ad,
ob, sob, quando a palavra seguinte começar por B, D ou R. Por exemplo, abrogar, que é pôr em desuso, ad digital, ad rogar, adotar, sob roda. Empregamos também com os pseudoprefixos, diferem-se dos prefixos, os pseudoprefixos, eles diferem-se dos prefixos por apresentarem elevado grau de independência e possuírem uma significação mais ou menos delimitada, presente à consciência dos falantes. Empregamos o if com os pseudoprefixos. Quais são eles? Aero, agro, arc, auto, bio, eletro, gel, hidro, marco, maxi, mega, micro, mini, multi, neo, pluri, próton, pseudo, retro, semi, tele, quando a palavra seguinte começar por H, ou por vogal idêntica a que termina o pseudoprefixo. Por exemplo, com H, geohistórico, mini-hospitalar, neo-helênico, semi-hospitalar, com vogal idêntica, arqui-inimigo, auto-observação, eletroótica, micro-ondas. Bom, eu gostaria de fazer agora algumas observações importantes, porque alguns vocábulos, o prefixo átono, ele incorporou-se à palavra primitiva, então, portanto, estes vocábulos, eles são escritos sem o hífen. Por exemplo, a palavra predeterminado não se usa com o hífen. Propor, prever, certo? Então, assim, nas ligações pronominais ao advérbio eis, por exemplo, empregamos o hífen, eilo, eilos. Empregamos também nas combinações de formas pronominais, o, a, os, as, com os pronomes oblíquos, nos e vos, por exemplo, nolo, volos. Então, o novo acordo, o novo vocabulário ortográfico, ele registra tanto pro forma, pro labore, sem o hífen, quanto pro forma e pro labore com o hífen, certo? Então, gostaria de deixar essas observações importantes. Ambas as grafias, com hífen e sem hífen, estão corretas. Se você escrever pro forma, pro labore sem o hífen, pro forma e pro labore com hífen, as duas grafias no novo vocabulário ortográfico estão corretas, certo? Bom, o vídeo de hoje foi esse e espero que vocês tenham gostado. Depois eu venho trazendo o próximo vídeo, que são os casos nos quais não empregamos o hífen. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o joinha, deixa seu like, escreve um comentário que eu vou ficar muito feliz. E o mais importante de tudo, não deixem de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço, muito obrigada e até o próximo vídeo.